Graça e paz a todos, tenham todos uma boa noite. Muito bom estarmos mais uma vez aqui juntos com esse propósito de comunicar a cada um a palavra do Senhor, transmitir os ensinos bíblicos a partir da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que é a revelação escrita de Deus deixada para cada um de nós, e que em todas as gerações somos edificados por ela, todas as gerações aprendemos desta palavra viva do Senhor para a nossa vida. Cada um que está conosco, ou aqueles que porventura ainda chegarão durante esse tempo, cada um seja alcançado por essa mesma graça, por essa mesma misericórdia, pela presença do Senhor na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia. Nesses tempos que atravessamos, tempos difíceis, tempo de aprendizado, um tempo novo para cada um de nós. Todos nós estamos aprendendo algo novo a partir desses momentos que estamos passando, e espero em Deus que resistamos a esse momento com a firmeza no Senhor e vençamos e sairemos lá na frente muito mais fortalecidos, muito mais experientes e reconhecendo que a fragilidade da nossa vida, com mudanças tão repentinas, momentos em que nós achávamos que estávamos seguros, estávamos vivendo melhor, um tempo melhor, de repente nós somos chamados à realidade que a nossa vida, Tiago diz que ela é como uma fumaça, uma névoa que ela aparece, aos poucos ela desaparece, e a vida ela mostra toda a sua fragilidade exatamente em momentos difíceis como está muito além da nossa capacidade vencer essas situações. Dependemos, sobretudo, da intervenção de Deus em tudo isto. Deus tem as pessoas que Ele capacita para todos os fins, mas tudo começa com Ele. Esperamos em Deus que Ele intervenha, que através desse momento nós possamos estar vivendo um tempo novo com o Senhor e reconhecendo o cuidado dEle, reconhecendo que a nossa vida sem Ele, ela é um grande vazio. Não chegamos a lugar algum se não for através da ação e da misericórdia do Senhor. Gostaria agora, nesse momento, fazer uma oração e com esta oração, logo depois, estaremos estudando a palavra de Deus. Você seja alcançado nesse momento pela presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, quero, Pai, pedir ao Senhor agora que o Senhor possa estar visitando, Deus, cada um que está conosco nessa transmissão, aqueles que irão chegar, outros que passarão por aqui, mas cada um deles, Deus, seja alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor, meu Deus. Pai, que seja este um tempo no qual o Senhor esteja permitindo-nos entender melhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, revelado na sua palavra. Nesses tempos difíceis, tempos de desafios,
de aprendizado, de conhecimento, nos conduza na presença do Senhor de tal forma que nós aprendamos as lições e cresçamos juntos nesse momento, Pai. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração a paz que vem do Senhor. Que esse tempo, Deus, estaremos juntos, que o Espírito do Senhor possa testificar em nosso coração. Qualquer pensamento que venha intervir nas nossas vidas, qualquer movimento que possa surgir para tirar o foco, qualquer instabilidade em sinal de internet, que tudo, Deus, o Senhor possa intervir para que possamos ter um momento muito especial na presença do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pela vida dessas pessoas. Testifica agora, Deus, em nosso coração, por meio da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de ler com vocês um texto para a nossa meditação desta noite. Depois da meditação, nós teremos um momento para orarmos em favor da sua vida, da sua família, das suas necessidades, e crendo na ação e na intervenção milagrosa do Senhor na sua vida nesta noite. Então, vamos ler um texto que está na palavra de Deus, primeira epístola de João, no capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, nós estamos aprendendo um pouco a respeito desse livro. Começamos lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, e semanas após semanas nós estamos fazendo algumas considerações em partes dele, buscando esse aperfeiçoamento, esse crescimento e esse entendimento do propósito do Senhor para a nossa vida em cada momento da nossa existência. Primeira epístola de João, capítulo 3, vamos ler dos versículos 11 até o versículo de número 18. Primeira epístola de João, capítulo 3, de 11 ao 18, onde nós lemos o seguinte: Ora, a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. Por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possui recursos materiais, observando seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Meus queridos, nós estamos nesse texto da primeira epístola de João. Nós estamos aprendendo algumas coisas muito importantes. Dentre elas, entendemos que João está enviando uma carta, e essa carta foi encaminhada e lida em todas as igrejas da Ásia durante o período do seu apostolado.
E essa carta tinha como fim fortalecer a fé daqueles irmãos, fundamentá-los na esperança em Cristo Jesus e também combater alguns falsos ensinos que estavam infiltrando na vida da igreja. E esses movimentos que surgiram, que infiltraram na vida da igreja, começaram a gerar uma série de problemas onde as pessoas estavam tentando confrontar a verdade do Senhor, transformá-la em uma facilitação para as pessoas para viver a vida com Cristo. Esse movimento que se levantou na igreja cristã nos primeiros séculos, os gnósticos, eles diziam que tudo era voltado para o prazer, que não tinha nada errado a respeito disto e que, ao mesmo tempo, confrontavam a humanidade de Jesus vivendo entre os homens e como com isso começou então a vida da igreja algumas práticas pagãs que visavam exatamente afastar as pessoas da presença do Senhor. Então João escreve esta primeira epístola para ensinar os primeiros cristãos a viver esta vida com Jesus, não se afastando do princípio fundamental na simplicidade do Evangelho, na revelação do amor de Deus para com eles. E aí João, então, traz esses ensinos exatamente para corrigir todos esses problemas. E nós vimos que no domingo passado, pela manhã, nós compartilhamos com os irmãos até o versículo 10, onde João faz ali aquela distinção entre quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. E ele faz aquele paralelo a respeito disto. E aí João começa então a trazer agora para nós as marcas do cristão verdadeiro. Essa marca do amor, como isso acontece então na nossa vida. Então João começa no versículo 11, ele está dizendo assim: a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O que João estava querendo dizer com isto? Que mensagem é esta que nós ouvimos desde o princípio? Ouvimos de quem? Uma mensagem que nós ouvimos de Jesus Cristo, desde o princípio. Nesse princípio, Jesus traz então aqui os aspectos fundamentais de como realmente deveria ser a vida do cristão. Jesus foi confrontado por alguns líderes religiosos em Mateus capítulo 22, e aí Jesus responde a eles a respeito do maior de todos os mandamentos. Então nós vamos ler esses versículos em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37, e vamos entender aqui, vamos aprofundar um pouco a respeito disto, nesta noite de ensino bíblico, de aprendizado da palavra do Senhor. Então vamos, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37, Jesus está então diante de alguns líderes religiosos, um juiz, alguém que era um perito na lei, diz o versículo 35, e ele, para submeter Jesus à prova, ele então faz uma pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Versículo 36. Qual é o maior mandamento que está na lei? Então Jesus vai responder, e é exatamente o que João está dizendo lá a respeito do princípio. A resposta de Jesus é:
O primeiro e maior dos mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, ou com toda a tua inteligência, diz a minha versão. Então vejam, primeiro mandamento, amar a Deus. Amar a Deus com coração, alma e entendimento. Entender realmente o que é o amor a Deus verdadeiro. E Jesus diz assim no versículo 38, este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O que Jesus está dizendo aqui é que se nós tivermos atitudes, tivermos obras, tivermos tantas coisas em nossa vida, mas o nosso amor a Deus não envolver todo o nosso ser, coração, alma e inteligência, então nós estamos nos perdendo aqui naquilo que o Senhor quer trazer a cada um de nós. E ele vai complementar dizendo o seguinte no versículo 39 e 40. O segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos estão sujeitos todas as leis e os profetas. Então vejam, toda a lei, profetas estão sujeitos a esses mandamentos. Esses mandamentos, eles são fundamentais para nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Amar a Deus é o maior de todos eles. O amor a Deus, no texto, vai nos dizer mais adiante, conforme nós lemos, e vamos falar sobre ele daqui a pouco, que o nosso amor não pode ser fundamentado apenas em palavras. Eu amo a Deus, ou declarações verbais. O nosso amor a Deus, ele tem que envolver o nosso ser. Nós temos que ter o nosso coração, nós temos que ter a nossa alma e temos que ter também o nosso entendimento, a nossa inteligência nisso para entender realmente o que é esse amor a Deus. Mas Jesus vai dizer no versículo 39 o seguinte: o segundo mandamento, que é semelhante. Então vejam, ele coloca no mesmo nível. Semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja então que Jesus está dizendo o seguinte: o nosso amor a Deus e o amor para com as pessoas, Jesus os coloca no mesmo nível. Nós precisamos entender esse amor. E esse amor, nós só entendemos esse amor para com as pessoas de forma semelhante se nós tivermos em nós o primeiro e maior dos mandamentos. Nós primeiro aprendemos a amar a Deus. Uma vez amando a Deus, nós iremos aprender com Ele como fazer para amar os nossos irmãos. Então ele diz o seguinte: tudo relaciona-se na nossa vida com isso. Tudo na nossa vida vai depender de como é esse nosso amor para Deus e como nós demonstramos o nosso amor para Deus amando as pessoas que nos cercam. Então, o amor a Deus, ele está claro em nossa vida quando nós expressamos também esse amor para com as pessoas, todos aqueles que nos cercam. E aí, então, voltando lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, João vai traçar aqui um paralelo para nós entendermos melhor esse nosso amor a Deus e o nosso amor também para os nossos irmãos. E ele diz o seguinte: e não sejamos como Caim. Então vejam que ele está falando do amor a Deus, do amor aos irmãos, e ele diz o seguinte: e não sejamos. Então ele coloca aqui dentro de uma continuidade do ensinamento, e diz o seguinte:
nós temos uma referência negativa daquilo que não é amar. Então ele diz o seguinte, essa referência negativa é Caim. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou e matou o seu irmão. E por que ele fez isso? Porque ele matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. João está falando aqui a respeito exatamente quando nós analisamos as pessoas que nos cercam, e às vezes o fato dessas pessoas que nos cercam terem qualidade que nós julgamos melhores do que as nossas, quando isso não deveria existir, nós queremos destruir essa pessoa porque ela se torna nosso adversário. Mas ele diz o seguinte, isso aqui é uma visão maligna, não é uma visão dos filhos de Deus. Diz o seguinte, Caim pertencia ao maligno. No capítulo 3, versículo 8, nós falamos sobre isso na semana passada. Aquele que vive na prática do pecado pertence ao diabo. O diabo peca desde o princípio, está lá tentando as pessoas desde o princípio. E aqui nós vemos então João dizendo o seguinte, olha, lá no princípio teve Caim. Caim, ele viu a qualidade do seu irmão, mas ao invés de entender as qualidades do seu irmão e tentar ser melhor, ele preferiu destruir aquele que ele achava que era um oponente para ele, e na verdade não era. Simplesmente Abel estava oferecendo algo que ele achava que era melhor para Deus. Então nós temos que ter essa convicção na nossa vida de não deixar que nada neste mundo nos leve a desejar o mal para as pessoas, porque elas têm uma casa melhor do que a nossa, porque elas têm uma cultura maior do que a nossa, porque têm mais estudo do que nós, porque têm a melhor condição financeira do que nós temos, ou coisas até mesmo níveis espirituais, alguém que é um líder mais influente, pessoa que tem uma projeção de liderança maior, ou dentro da igreja ou fora, e deixar de olhar para essa pessoa como um adversário. Não, nós estamos juntos, nós estamos buscando viver juntos, alcançar juntos a vida com o Senhor. Eles não são nossos adversários, são nossos aliados. E nós estamos juntos com eles. Então, esse é o paralelo aqui que João faz aqui a respeito das nossas ações. Não sejamos, então, como Caim. E aí ele vai dizer o seguinte, não os admireis porque o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Veja o seguinte, meus irmãos, voltando aqui no versículo 12, Caim aqui é uma figura exatamente do mundo que nos cerca, conforme nós falamos. Caim tem aqui uma representação desse mundo, porque ele está agindo, ele age como as pessoas hoje agem no mundo com referência àqueles que servem ao Senhor, porque o mundo não aceita, não consegue entender a nossa vida com Cristo. Tem algumas, nesse texto, nos ajuda a entender algumas características que se manifestam no mundo. O mundo que nos cerca é marcado primeiro pelo pecado. João já havia dito sobre isso nos versículos 8 até o versículo 10. O mundo que nos cerca é marcado, caracterizado pelo ódio, como Caim, que ele nos dá aqui o exemplo. Porque são referências de pessoas que não conseguem entender que nós podemos juntos crescer no Senhor. Então, no versículo 13, então João vai dizer o seguinte, olha, o mundo vos odeia exatamente porque vocês trazem em vocês características que mostram que vocês não são filhos do maligno. E se o mundo jaz no maligno, conforme nós falamos nas semanas anteriores, qualquer
qualquer pessoa que não pertença ao maligno vai ser objeto de ódio. Então, por isso é que há tantas perseguições aos cristãos. Por isso é que tentam se calar a voz dos cristãos em todas as gerações. O mundo odeia porque nós estamos vivendo nesse mundo, mas não sendo desse mundo. Nós precisamos então ter em nós algumas marcas, e estas marcas nos mostram exatamente que nós somos diferentes das pessoas deste mundo. Aí João continua dizendo: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Aqui eu quero chamar a sua atenção sobre algumas coisas aqui. João se inclui e diz o seguinte: eu também me incluo, eu sei disso, que nós passamos da morte para a vida. Aqui ele faz aqueles paralelos que eu disse para os irmãos, que ele usa muito, esses contrastes, daqui a pouco eu vou mostrar outros. Passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Então vejam, quando nós amamos os nossos irmãos, nós trazemos em nós características que mostram que nós fomos salvos, regenerados, justificados, transformados e renovados pelo poder do nome de Jesus. Então, quando nós entendemos que isso ocorreu em nossa vida, nós então vamos aprender a amar os nossos irmãos. Aí João diz o seguinte: agora, quem não ama permanece então na morte. Ele quer dizer aqui que quem não ama significa que ainda não nasceu de novo. Ainda está no mundo, condenado com o mundo que jaz no maligno. Então, quando nós aprendemos a lição do amor a Deus em primeiro lugar, e o amor às pessoas com quem nós convivemos com elas no nosso dia a dia, nós então trazemos em nós marcas da presença de Jesus na nossa vida a cada momento. Versículo 15, ele diz o seguinte: que toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida ou nenhum assassino tem vida em si mesmo. Então vejam que João continua traçando aqui aqueles contrastes para nos ajudar a entender. Ele havia falado aqui sobre amor e ódio. Ele falou sobre luz e trevas nos versículos anteriores, vida e morte. Ou seja, a existência de um pressupõe a inexistência do outro. Não tem como ter as duas. Não tem como ter ao mesmo tempo ódio e amor. Não tem ao mesmo tempo condições de viver na luz e nas trevas. Não tem ao mesmo tempo condição de viver na vida e na morte. Então, João traça aqui exatamente esses contrastes, para dizer o seguinte, que nós temos então uma opção melhor do que viver longe do Senhor. Mas para que essa opção nova do que viver longe do Senhor, ela esteja em nós, nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, conforme nós lemos no início. Versículo 16, nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Esse é um texto que gera algumas perguntas. Como? Como eu posso realmente dar a vida pelas pessoas? O dar a vida aqui significa exatamente o quê? Eu tenho que morrer? Eu tenho que fazer como Jesus fez, indo na cruz? Não é nada disso que o texto está dizendo. O texto diz o seguinte: Cristo deu a sua vida por nós. Deu a sua vida por nós por quê? Por causa do amor que ele tem para conosco. E por causa do amor que nós temos para com as pessoas, nós precisamos investir na vida dessas pessoas.
é exatamente a continuidade do versículo. Nós não podemos parar no versículo 16. O versículo 17, ele vai exatamente explicar aquilo que ele disse no versículo 16. Como nós podemos então fazer para dar a vida pelos nossos irmãos? Como é isto? Quando nós dedicamos a eles o nosso tempo, o cuidado, oramos por eles, do nosso testemunho. Então veja o seguinte, que João diz o seguinte, versículo 17, se alguém possuir recursos materiais e observar seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Então veja, ele fala a respeito do amor no versículo 16, 15, 16, mostra no 16 o significado do amor que é dar a vida, e no 17 ele mostra qual é a nossa participação na prática desse amor. Como é a nossa participação na prática desse amor? Através de disponibilizar às pessoas aquilo que nós temos para socorrê-las nas suas necessidades. Se nós deixamos de fazer isto, diz então João, que não é possível haver o amor de Deus em nosso coração. No livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, Tiago fala sobre isso e nos ajuda então a entender isso também, para que a gente possa caminhar aqui para a parte final. Então vejam, Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, e diz o seguinte, de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa, e passando privação do alimento em cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até saciar-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Vejam, as obras, elas não irão nos salvar. O que nos salva é a nossa fé, mas a fé é comprovada pelas obras. É exatamente o que o Tiago está dizendo aqui. Não adianta a gente falar sobre a fé, proclamar sobre a fé, se nós não colocamos em prática através das nossas atitudes. É preciso que nós então tenhamos isso muito claro na nossa vida, para que nós venhamos a exercitar uma fé que nos faz então nos entregar pelo outro, nos faz amar o outro a ponto de renunciar coisas que nos são preciosas para socorrer as pessoas nas nossas necessidades. É nesse sentido que João está dizendo aqui, em dar da nossa vida para as pessoas. Um dos pais da igreja, lá no século XVIII, ele dizia o seguinte, que a fé me dá Cristo. O amor que brota da fé me dá, então, o amor ao meu próximo. Então veja, a fé me traz Cristo. E o amor que brota da fé no meu coração faz com que eu possa socorrer ao meu próximo. Então, as atitudes que nós temos em nossa vida têm que serem autenticadas, precisam ser autenticadas através das nossas ações. Então, se nós declaramos que amamos, nós precisamos aprender então a estar disponibilizando o cuidado para com as outras pessoas. Versículo 18, eu concluo nesta noite dizendo o que João diz aqui, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Não amemos apenas de palavras. O amor não é apenas uma palavra
bonita para ser dita no nosso vocabulário, mas o amor é atitude. Provamos através das nossas ações o quanto nós amamos a Deus e o quanto nós amamos as pessoas. Então, a marca do cristão é o amor verdadeiro. Viver a vida com Cristo significa amar a Deus e amar as pessoas como o Senhor nos ama. O amor que nós temos exatamente pelos nossos irmãos vai comprovar o quanto nós amamos a Deus. E o amor a Deus vai ser autenticado na nossa vida a partir das nossas ações quando expressamos nosso amor para com as pessoas. Espero em Deus que nesta noite você esteja recebendo do Senhor a comprovação deste amor na sua vida. Você esteja vivendo na presença do Senhor. Você expresse o amor a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e cumpra o segundo mandamento semelhante a este: ame ao próximo como a você mesmo. Que você possa viver as verdades do Senhor a respeito da vida com o Senhor, praticando através das atitudes que você tem oportunidade no seu dia a dia. Que o Senhor Deus possa te abençoar agora, que você possa receber do Senhor a bênção dele na sua vida, a presença dele na sua vida, o amor dele revelado no seu coração, e que você viva este amor a Deus, amando também as pessoas que te cercam. Que ele te abençoe, que ele te guarde e te dê o perfeito entendimento nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a vida dessas pessoas que estão conosco, que estão nos acompanhando nesse momento, Deus, de aprendizado da Tua Palavra, de crescimento no conhecimento do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer ao nosso coração, Deus, essa revelação clara do amor a Deus. Ó Deus, nos mostra como fazer isso, Pai. Que o exemplo de Jesus, que nos amou primeiro, que possa ficar vivo em nossa mente, em nosso coração, e que realmente expressemos o nosso amor ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com o nosso coração. Mas que pratiquemos este amor amando as pessoas. Nós sabemos, Pai, que nós temos tantos desafios todo dia, na convivência, nos nossos relacionamentos. O texto aqui nos citou a questão de Caim com Abel. Os nossos relacionamentos, Deus, quantas vezes eles nos ferem, nos machucam. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a nesses momentos, olhar para Jesus, para o amor de Jesus, a forma como o Senhor nos ama, Pai. E que vivamos este amor a cada dia, Deus, que pratiquemos este amor. O Senhor tira toda a mágoa, todo o rancor dos nossos corações. O Senhor possa, Deus, restaurar os relacionamentos quebrados, Pai. Que o Senhor possa intervir nesta vida que declara que ama a Deus, para que ela possa, Deus, vencer as barreiras e amar também. A Bíblia nos ensina, o Senhor nos ensina que nós precisamos amar não só aqueles que nos fazem bem, não só os nossos amigos, mas o grande desafio do nosso amor é amar aqueles que nos são adversários, o mundo que nos odeia, que nos persegue, conforme diz a palavra do Senhor que nós lemos hoje. Amar essas pessoas, amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos perseguem, é o ensino do Senhor, Deus. É desafiador, difícil fazer isso, nós sabemos. Mas, Pai, em nome de Jesus, a nossa força vem do Senhor, não é nossa. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas é por causa do Senhor que nós fazemos. Então nos ajude a ser obedientes à Tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama, Deus, a bênção do Senhor sobre a vida, ó Deus, de cada pessoa que está agora acompanhando conosco, abençoa da sua casa, Deus, da sua família.
Deus, que ela seja visitada hoje pelo poder do Senhor, restaurando, Deus, relacionamentos familiares, Deus, trazendo paz na convivência entre as pessoas dentro de casa, Pai. Deus, em nome de Jesus, aquela família que precisa nessa noite da intervenção do Senhor, trazendo cura, ó Deus, para enfermidades. Aquela pessoa que está desempregada, Deus, que o Senhor possa abrir as portas do emprego. Aquilo, ó Deus, que está atravessando, ó Deus, essas dificuldades financeiras decorrentes deste tempo, Deus, em nome de Jesus, socorre, Pai. Abre as portas, ó Deus, traz soluções para cada vida que está desempregado, Deus. Abre as portas de um trabalho para essa pessoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa fortalecer e renovar, ó Deus, a cada um nesse momento na presença do Senhor. Pai, que nós entendamos a palavra do Senhor que nos ensina a amar a Deus e a amar as pessoas nesta noite, Pai. Sustenta a nossa vida, Deus, renova a nossa fé no Senhor. Diante desse cenário que nós vivemos em nosso país, ó Deus, em nome de Jesus, Deus, renova a esperança do teu povo, Pai, a confiança no Senhor. Tira, ó Deus, toda a angústia dos corações, Pai. Dá sabedoria, Deus, às autoridades nesse momento tão confuso, Pai. E traz paz, ó Deus, no nosso país. Levanta, ó Deus, a igreja do Senhor Jesus nesse tempo de dificuldades, Pai. Mesmo não tendo a liberdade ainda de reunirmos ainda nos templos, mas que através dessa oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor possa nos ajudar a chegar às pessoas e mostrar a elas o amor a Deus em primeiro lugar, o amor às pessoas, mesmo que elas nos persigam, Pai. Amar a elas como Jesus as amou, Pai. Nos mostre isso, como fazer isso nesse tempo de dificuldade em nosso país. No tempo onde a gente vê tantos confrontos, ouvimos, vemos, as pessoas estão se odiando em tantos cenários, Pai. Retira, Deus, essa atitude, porque essa atitude do ódio, a atitude do Caim, a atitude do mundo corrompido, Pai. Então não permita que a tua igreja, os teus servos que pertencem ao Senhor, possam entrar por esse caminho, mas que a fundamentação da vida deles seja o amor verdadeiro ao Senhor. Que haja paz, ó Deus, no nosso país, que haja paz, Deus, nas nossas casas, que haja paz nas nossas cidades, que haja a vida do Senhor em cada um de nós. Manifesta a tua graça, a tua bênção e abra o nosso entendimento, ó Deus, para a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Amém. Meus queridos, antes de nós concluirmos aqui, lembrando, primeiramente a todos, na próxima quinta-feira nós continuamos então conversando sobre esse capítulo 3 da primeira epístola de João às 19 horas. Tá? Esperamos por todos vocês. Querendo Deus, faremos isso juntos. Algumas pessoas já estiveram aqui, outros ainda estão por aqui. Vou destacar mesmo que os que estão aqui ou estiveram. Ronaldo Rosa, Ronaldo, se é o Ronaldo que eu estou imaginando, ele foi minha ovelha lá em Divino, muitos anos. Nosso amigo João Luiz Pacheco. João, Deus abençoe sua vida, sua esposa, viu, sua casa. Deus esteja presente aí com você também, permanentemente. Deus te abençoe grandemente, muito bom. Graça e paz, Sueli, boa noite, um abraço para você. Transmitido também pela Dininha. Manluzete Ferreira, Deus abençoe, minha irmã. Minha irmã Sirene Carvalho Ferreira, boa noite, meu irmão, boa noite, cunhada, Deus abençoe. André Carolino, Deus abençoe sua vida. Também minha irmã, na Valadares. Marlene Quirino de Carvalho, Deus abençoe sua vida grandemente. Nosso amado irmão Breno Cirqueira, Deus abençoe Breno sua vida, Silvânia, as crianças, que Jesus esteja presente aí na sua casa, cuidando de vocês e protegendo a vida de vocês a cada dia, viu? Meus amados, nós queremos sempre fazer aquele lembrete para você. As nossas transmissões estão publicadas no canal no YouTube,
pr.paulo César de Carvalho. Essa daqui a pouco está lá. E você pode entrar lá e compartilhar o vídeo com outras pessoas também. E lembramos aos irmãos, repetindo, quinta-feira, 19 horas. Domingo nós teremos 2 momentos, 10 horas da manhã e também às 19 horas. Domingo à noite teremos também a Ceia do Senhor. Na quinta-feira nós vamos orientar melhor a respeito disto e também através dos nossos grupos de comunicação com os irmãos, tá bom? Pelos canais de comunicação com os irmãos. Então, Jesus te abençoe, guarde a sua vida, te dê uma noite. Você seja protegido, Senhor, você que precisa sair por alguma razão, saia em paz e em segurança, protegido pelo Senhor, mas também não deixe de fazer a sua parte de usar sempre a higienização correta, sua máscara e aquelas questões todas, né? Então, faz a sua parte e esperamos que aqueles que estão em casa continuem sendo guardados pelo Senhor também. Deus te abençoe, te guarde, te sustente, te dê uma noite em paz, no nome de Jesus. Grande abraço para todos, até quinta-feira, se o Senhor nos permitir.